E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa oitava aula do curso de Business Intelligence para construtores. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre BI para análise de orçamento de obras. Vou passar aqui. Orçamento de obras é uma etapa extremamente importante dentro dos nossos projetos. Então, dentro da VMB Engenharia, nós utilizamos a modelagem BIM para conseguir garantir uma precisão de quantitativos. Então, no geral, nós fazemos a modelagem BIM da parte de movimento de terras, fundação, estruturas, toda a parte de instalações hidráulicas, elétricas, da própria arquitetura. Então, nós modelamos todos os componentes e depois nós temos precisão para levantar os quantitativos. Então, essa é a primeira etapa do nosso projeto. Depois disso, nós conseguimos gerar os arquivos em FC e importar dentro da plataforma Smart BIM para a gente poder levantar os quantitativos com base nesses modelos. Você consegue montar o seu orçamento de obras clicando nas disciplinas, filtrando elas, escolhendo o item que você quer e vinculando a linha do orçamento. Feito isso, você consegue depois saber cada linha do orçamento, qual é o modelo BIM que está com referência e de uma forma bastante visual. Então você consegue montar o seu orçamento aqui, certo? E dentro dessa plataforma você consegue ter relatórios dentro dela ou você consegue jogar dentro do Power BI e trabalhar a parte de inteligência de dados. Então é aqui que você personaliza conforme o seu negócio. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. E você pode perguntar para mim assim, Walter, mas eu não uso BIM para fazer os meus orçamentos e nem a Smart BIM. Você pode fazer isso usando, por exemplo, o Excel. Então você pode pegar suas planilhas, montar o seu orçamento usando as planilhas de Excel e depois você pode importar para dentro do Power BI e fazer as suas análises. É claro que usando o BIM nós temos uma inteligência espacial. Por exemplo, se você trabalha com empreendimentos Minha Casa Minha Vida, onde você tem guarita, piscina, salão de festas, bloco 1, 2, 3, você tem a churrasqueira, você consegue ter essa inteligência por local. Você pode ter quantitativos do térreo, pavimento 1, 2, 3. E assim você tem toda uma rastreabilidade dos teus quantitativos usando o BIM. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso dentro do BI. Por exemplo, aqui olha, eu vou clicar aqui nessa tela e aqui nós temos a tela de BI. Eu vou clicar aqui. E aqui, por exemplo, nessa primeira tela nós temos os indicadores de custos do projeto. Então aqui você tem a quantidade de apartamentos, então a gente tem 96 apartamentos. E tem um detalhe bem importante, pessoal, todas essas informações aqui são meramente explicativas e a gente mascarou os números para não expor nenhum cliente, tá bom? Mas o importante é vocês entenderem a lógica que a gente utilizou para montar esse BI aqui. Então aqui você tem, por exemplo, o custo total orçado e aqui você tem a área construída total desse projeto. Se você dividir o custo pela área construída, você vai ter o custo por área construída. Aqui está R$ 1.000 fictício, tá, pessoal? Aqui a gente tem a área privativa e o custo por área privativa. Esses dois indicadores aqui, eles são as principais referências que você vai ter no começo do seu empreendimento. Até para você saber se o custo por área construída está muito alto ou o custo por área privativa está muito alto. Por quê? Você sempre vai vender a área privativa. Então esses indicadores aqui são muito importantes. Aqui a gente tem alguns indicadores por tipo de construção dentro do seu projeto. Para você ver, por exemplo, se a gente pegar o custo total da obra dividido pelo total de apartamentos, você vai ver que está dando aqui R$ 191 mil de custo de obra por apartamento, dividido por custo indireto, fundação, o telhado, a parte comercial, construção padrão, estacionamento não enterrado. Isso aqui também, pessoal, são indicadores extremamente importantes. Quando você tem a sua construtora, você começa a identificar quais são as principais variáveis que afetam o seu negócio. Por exemplo, o custo da fundação. Ele é uma variável que a gente precisa monitorar. Porque às vezes você faz o estudo de viabilidade adotando uma fundação direta e quando você vai fazer os projetos, você vê que por conta da resistência do solo, você tem que fazer uma fundação indireta. Então isso aqui afeta diretamente o seu resultado. Então todas as vagas são cobertas. Então qual é o meu custo de vagas cobertas? Aqui a gente consegue ter uma ideia quanto está custando em relação ao meu preço total. Então assim, ó, desses 191 mil, 14,03 é somente por conta das áreas de estacionamento cobertas desse projeto, entendeu? Outras coisas importantes que você tem aqui, você consegue olhar de uma forma geral, tá? Aqui você olha por apartamento, aqui você olha geral, onde é que está o meu custo de obra. Então aqui eu consigo ver, ó, do meu custo indireto, então vou gastar 4,7 milhões de reais de custos indiretos. Então você já começa a situar se o teu projeto está muito fora ou dentro dos padrões que você espera, tá? Aqui você consegue ter uma divisão muito clara dos custos indiretos para custos diretos. Por exemplo, aqui nessa obra você vai ver que o custo indireto dela está 24,16. Do meu ponto de vista, é alto. Então você pode perguntar, o que eu posso fazer para diminuir esse custo indireto? Por exemplo, essa obra foi orçada para 24 meses.
Se a gente reduzir para 22 ou 20 meses, você consegue reduzir bastante o seu custo indireto. Então, por isso que é importante a gente ter esses indicadores. E você pode olhar o seu orçamento. Vou clicar aqui no orçamento, certo? E aqui a gente tem o orçamento tradicional, tá, pessoal? Todas as descrições, aqui a unidade de medida, valor unitário, quantidade, custo total, percentual em relação ao custo total. Então, se eu fizer isso aqui, ó, você consegue olhar aqui o seu orçamento. Tá vendo aqui ó, o seu orçamento direitinho? Se você chegar, por exemplo, aqui, ó, estrutura de concreto, se eu clicar aqui no mais, tá? Ele vai abrir, e aqui tem o que eu falei para vocês, lá do modelo BIM. Eu consigo ter os meus quantitativos por fundação. Então eu tenho aqui a quantidade da fundação, do TR, pilotis 1, 2, 3, aqui ó, pavimento tipo. Então eu tenho aqui a rastreabilidade dos meus quantitativos. Tudo isso focado aqui no meu orçamento, certo? Aqui, pessoal, nós temos uns filtros. Então, por exemplo, se eu quiser clicar aqui, eu tenho todas as minhas fases, eu estou vendo aqui a fase 1 e fase 2, e eu posso clicar aqui, por exemplo, clicar aqui na fase 1, ele vai me dar o filtro aqui da fase 1. Tá? Então eu consigo olhar o meu custo total da fase 1 e tudo que é que tem aqui na fase 1. Tá vendo aqui? Ó? Tudo isso aqui referente à fase 1. É porque eu cliquei aí, acabou saindo. Mas isso, pessoal, você consegue filtrar de uma forma muito fácil. Tá vendo aqui? Ó? Eu vou tirar aqui agora a fase 1. E agora, por exemplo, vou mostrar para vocês a categoria. Se eu clicar aqui na categoria, tá? Eu posso clicar aqui, por exemplo, categoria de custos diretos. Tá vendo aqui? Ele vai filtrar somente os meus custos diretos de obra. Então, dessa forma, a gente consegue analisar, certo? Tanto por categoria, por grupo geral, por pavimento. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, e clicar aqui, ó, somente no térreo, eu vou ter os meus custos somente do térreo. Então, a estrutura do térreo, a alvenaria do térreo, tudo isso aqui, pessoal, referente ao pavimento térreo. Então, isso é uma inteligência de dados bem legal do seu orçamento. Outra coisa que você pode ter, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, ele vai entrar no ABC do projeto. O ABC, pessoal, é uma técnica muito legal, onde você separa os itens pelo item A, por exemplo, são itens que consomem até 80% do custo da obra, itens B, 15%, itens C, 5%. Ah, professor, por que eu faço isso? Normalmente, pessoal, 20% dos seus itens do orçamento vão 20% dos itens do orçamento representam 80% dos custos da obra, em geral. É o teorema de Pareto. Então, se você focar nesses 20 itens, 20% dos itens, você vai conseguir ter um maior impacto no seu orçamento. Por exemplo, aqui, ó, se eu descer aqui, você está vendo aqui o acumulado, vamos subir aqui, ó, até chegar nos 80%. Aqui, cheguei aqui, pronto, 79,66. Olha, até 43. Então, se eu focar nesses 43 itens para cima, e fizer qualquer coisa que vai reduzir meu custo, isso vai trazer um impacto no meu orçamento. Por isso, normalmente, nós focamos logo nos itens A para poder reduzir custo no orçamento ou fazer uma análise mais apurada. Não que os outros itens não sejam importantes, pessoal, são importantes. Até porque, às vezes, alguém zera um item no orçamento e aí ele vai para a categoria C. E quando você corrige esses quantitativos, ele passa a ser um item A ou até mesmo um item B. Então, é importante você analisar todos. Por conta disso, pessoal, eu criei o que eu chamo de orçamento inteligente. Se eu clicar, por exemplo, aqui no grupo geral, e eu clicar, por exemplo, na estrutura, entendeu? Ele vai filtrar. Tá? Se eu clicar aqui na estrutura, ele vai filtrar o ABC somente na estrutura. Então fica muito mais fácil eu olhar o que está gerando muito impacto na minha estrutura. E aí, aqui tem poucos itens, tá vendo aqui só tem 6 itens na minha estrutura, tá? Então é muito fácil eu analisar. Mas você pode ir na alvenaria, por exemplo, vou clicar aqui na alvenaria, e revestimento, vou tirar aqui a estrutura, tá? Você consegue fazer esse ABC, pessoal, para todos os grupos do seu orçamento. É muito mais fácil você analisar o orçamento grupo por grupo, olhando o ABC do grupo. E aí, se você vê alguma coisa estranha, algum item que está zerado, você consegue corrigir de uma forma bastante fácil. Então, pessoal, isso aqui era um jeito de você analisar o orçamento usando o ponto de vista também bem de engenharia. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a essência e a importância de você usar os dados para ter essa interatividade e aguardo vocês na próxima aula. Até já!